Graças a Deus, até aqui o Senhor nos concedeu mais uma quinta-feira. Estamos com saúde, já orando, já louvando, das harpas, os cânticos. E o Senhor tem sido conosco, graças a Deus. Meus irmãos e irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Crônicas, capítulo 26. 2 Crônicas, capítulo 26. Graças a Deus, o homem prevê as coisas, mas a última palavra do Senhor diz que ia cair um temporal hoje à noite, a chuva ia vir com toda a força. Ela está na semana toda no repórter, mas prepara tudo o nosso Deus. E é nele que nós confiamos. Lógico, nós temos que ficar atento à meteorologia para ver se vai chover, mas o Senhor que sabe de todas as coisas. Mais uma vez eles se enganaram, né? E o céu está lindo, com essa lua brilhante. Isso é o que faz o nosso Deus. A palavra de Deus, em 2 Crônicas 26, assim que morre o rei Amazias e seu filho Uzias reina. Então todo o povo tomou Uzias, que era da idade de 16 anos, e fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou Elate, instituiu Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jaconias, de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que seu pai fizera a Amazias, porque deu a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus. E no dia em que buscou o Senhor, Deus fez prosperar, porque saiu e guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gade, o muro de Jago, o muro de Asdod, edificou cidade em Asdod e entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios, e habitava em Gurbal e contra os meunitas. Os amonitas deram presente a Uzias, e seu reino e seu nome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torres de Jerusalém, a porta da esquina, a porta dos vales, ambos, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales quanto nas campinas, lavradores vianteiros, nos montes, nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo os números da lista feita por mão de Jael, chanceler, Maceias, oficial, debaixo das mãos de Ananias, um dos principais do rei, príncipe do rei. Todo o número dos chefes dos pais, varões valentes, era de 2.600. E debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam guerra contra a força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. E preparou Uzias para todo o exército: escudo, lança, capacete, couraças, arcos e até fundas para atirar pedras. Também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiro que estivessem nas torres, nos cantos, para atirarem flechas, grandes pedras, e voou sua fama até longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Maravilhosa a palavra do Senhor Jesus, em que o rei Uzias, após a morte do seu pai Amazias, ele é tomado como rei, e diz a palavra de Deus no início aqui que Deus o ajudou, e foram 52 anos de muita prosperidade no reino de Judá, pois diz a palavra de Deus que ele fez o que era reto diante dos olhos do Senhor. Ele fez a vontade do Senhor, e tudo que ele fez em prol do benefício do reino,
o Senhor ele retribuiu. Diz que o Senhor se agradou dos feitos dele e o ajudou. Ele guerreou, ele foi vitorioso nas guerras, ele prosperou, porque assim o Senhor quis. Essa é a vontade de Deus, que o homem, naqueles tempos, nos tempos hoje, nos nossos tempos, venha buscar o Senhor incessantemente, venha buscar Ele sem cansar, a todo momento. E foram 52 anos de prosperidade, de batalhas vencidas. Um homem que Deus deu uma sabedoria a ele, que diz que até máquinas eles inventaram. E naquele tempo, naqueles 52 anos, Judá era imbatível. Não porque assim quis o homem, mas sim, como diz a palavra de Deus, Deus o ajudou. Como o Senhor também ele tem nos ajudado nos dias de hoje. Ali foi uma batalha brutal, batalha humana tal. Sabemos que hoje nós vivemos uma batalha espiritual. E o Senhor ele tem nos ajudado. Quem pensa que não, está enganado. O cristão que pensa que o Senhor não nos ajuda a todo tempo, em momentos de alegria, em momentos de dificuldade, está enganado. O Senhor, no momento que nós passamos a conhecer o Senhor Jesus, através da palavra dele, no momento em que levantamos a mão, fomos batizados, e ele nos apresentou o Evangelho, a todo momento, ele tem nos ajudado. A razão disso é porque a palavra de Deus diz que nós temos um inimigo, que diz que ele é como um leão, bradando a quem possa tragar. Isso é dia e noite. Se o Senhor não nos ajudasse, imagine esse leão diante de uma pessoa, como o leão da África. Mas o Senhor, conforme diz a palavra de Deus, no tempo de Uzias, é o mesmo Deus que tem me ajudado, é o mesmo Deus que tem te ajudado, é o mesmo Deus que tem te livrado, é o mesmo Deus que fez prosperar naquele tempo, é o mesmo Deus que tem feito nos prosperar, é o mesmo Deus que tem nos salvo, tem estado conosco todos os dias. E a palavra de Deus é maravilhosa quando diz que Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que habitavam em Gurbal. Em todas as guerras, em todas as afrontas, o Senhor foi com ele. Maravilhosamente o Senhor ali esteve presente naquele momento, naqueles 52 anos. O pai anteriormente dele tinha começado a se idolatrar, começou a buscar outros deuses, pereceu, foi preso pelo rei de Israel, foi morto. Mas rei Uzias, ele foi totalmente ao contrário. No início do seu governo, com 16 anos, ele buscou o Senhor. Gente, maravilhosamente a palavra de Deus diz que aquele povo ali, o povo de Judá, ele prosperou, mesmo aquela nação prosperou tanto com a presença de Deus, tanto. Eu não estou falando prosperar de bens financeiros, não estou falando bens financeiros, coisas, não. Eu estou falando a presença de Deus era com eles. Porque se não fosse assim, os filisteus e todos os seus inimigos tinham guerreado, tinham vencido ali. Mas a presença de Deus, a palavra de Deus confirma que em todas as batalhas, todas as vitórias foram do Senhor para aquele povo. E rei Uzias fortificou os muros, fortificou ali, tomou cidades, buscou a presença de Deus. E quando o homem de Deus ele busca a sua presença, a gente pode descansar tranquilo. Nós podemos descansar, podemos deitar a nossa cabeça no travesseiro, sabendo que quem nos guarda é Deus, porque sabemos que a minha e a tua força não é capaz de batalhar contra o inimigo das nossas almas, mas nós descansamos porque sabemos que o Senhor ele tem ido à frente, Ele vai à frente, Ele foi, Ele vai e sempre será à frente da minha e da tua vida, como foi daquele povo. A palavra de Deus diz que Deus ajudou muito, e diz no versículo 15, maravilhosamente ele foi ajudado até que se tornou forte. Que coisa linda a palavra de Deus, maravilhosamente. Por que maravilhosamente? Porque não é um homem. Não, o homem é uma ajuda. A ajuda de Deus ela é maravilhosa, é uma ajuda segura, não uma ajuda que a gente vai ali tentar ajudar, não sabe se vai dar certo ou não. Vamos ali, preciso de tua ajuda, vamos ali fazer algo, fazer alguma coisa. Não, a humana é desse jeito, é incerto. Mas a ajuda de Deus, conforme diz aqui, ela é maravilhosamente, ele foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. É porque Deus é o nosso Deus, o mesmo que ajudou naquela época, é o mesmo que se encontra presente hoje aqui nas nossas dificuldades, é o mesmo que nós temos clamado. E não devemos cessar de pedir ajuda ao Senhor. Por quê? Nós vivemos neste mundo atribulado, mundo hoje que ontem estava ruim, hoje também está ruim, e amanhã também vai estar ruim. Mas é a palavra
palavra de Deus se cumprindo. Nós andamos hoje em dia por aí, vemos os telejornais. O que nós temos visto de bom? Somente a presença de Deus. Somente o evangelho sendo propagado. Somente Deus na minha e na tua vida. Somente nós hoje aqui glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Isso sim é bom. Isso sim é bom. E até aqui, como diz a palavra, até aqui o Senhor nos ajudou. O Senhor, pela manhã, Ele olhou para mim e para você, gente. Em meio a tribulações, em meio a perseguições, se tivermos uma noite perturbadora, mas o Senhor, Ele nos concede alegria pela manhã. O Senhor, Ele tem enxugado as minhas tuas lágrimas. E o rei Uzias, ele confiou no Senhor, ele foi além, ele buscou. Ele também buscou Deus nos dias de Zacarias, sabe, nas visões de Deus. Assim a palavra de Deus também diz como aquele homem buscou Zacarias, que era o instruidor dele, de Uzias. Assim nós também temos que, muitas das vezes, também procurar o servo do Senhor. Nós temos nossos pastores, as igrejas que têm os seus pastores, seus conselheiros também. Muitas das vezes nos falta alguma sabedoria. A palavra de Deus manda a gente buscar sabedoria, mas também nós também vamos buscar pessoas mais intelectuais que a gente, mais sábias que a gente. Buscar alguma coisa também no íntimo. Sabemos que o íntimo é com o Senhor, mas também temos uma necessidade assim humana de buscar algo assim para o nosso conhecimento. Temos que buscar também, temos nosso pastor Dei, pastor Lucas. Muitos aí têm seus pastores. Pastor, eu estou um pouco fraco nesse momento. Eu estou me sentindo fraco nesta área, pastor. Pastor, por mais que eu busque a palavra, o Senhor tem uma palavra que o Senhor conhece ainda mais do que eu. E assim a palavra de Deus diz que ele buscou Zacarias, sabe, no entendimento de Deus. E o homem de Deus, ele é usado pelo Senhor para transmitir uma palavra de conforto, de consolo. Por mais que a gente venha buscar o Senhor e devemos buscar o Senhor em oração, a palavra de Deus diz que ele tinha um homem sábio, Zacarias, um homem sábio, para instruí-lo. O Senhor tem os seus servos do Senhor aqui para nos instruir com uma palavra. Às vezes a gente abre a palavra assim, abre uma palavra, procura. Temos que ler a Bíblia toda, não é procurar versículos isolados. Mas temos que chegar para o Deus, poxa, hoje eu pequei numa palavra, hoje eu me irei, o que eu faço? O servo de Deus, ele está aí para instruir. O pastor da igreja, ele é para isso, ele é para apacentar, para ensinar, para instruir, para redarguir. E assim, Uzias buscou a Deus nos dias de Zacarias, sabe nas visões de Deus. Esse homem, ele passava para Uzias o que deveria ser feito. Uzias, deixa Deus à frente da tua vida, porque se você deixar Deus à frente da sua vida, nada vai lhe faltar. E diz a palavra de Deus no versículo 7 que Deus ajudou contra os filisteus e contra os árabes. E no versículo 15 diz que Deus maravilhosamente o ajudou até que se tornou forte, meus irmãos. Meus irmãos, ali Deus fez presente há 52 anos. Aquele povo, ele teve sossego, teve paz, não porque foi Uzias ali, mas sim a presença de Deus foi buscada pelo homem. Quando a presença de Deus era buscada pelo homem, incansavelmente, o homem ele tem paz em meio às lutas. O homem ele vive uma paz espiritual, o homem ele vive uma paz terrena, porque o Senhor ele nos usa na paz espiritual, ele nos conforta na paz terrena, porque como eu acabei de falar agora, neste mundo jaz no maligno, nós sofreremos perseguições, nós sofreremos tribulações nos trabalhos, nas conduções, e cada vez pior, nos telejornais nós vimos aí cada vez as coisas se identificando mais ainda, contra os cristãos, cada vez mais pior. Hoje eu vi uma cena num rapaz num ônibus, um afro-africano, e o repórter isso, falou, não parou de falar. Mas se fosse um cristão, aquilo ali passava despercebido, meus irmãos, porque nós somos perseguidos. Mas como eu acabei de falar aqui, quem está conosco, quem nos ajuda, quem nos defende é o Senhor, é o Espírito Santo que leva nossas orações para o Pai. E assim rei Uzias, ele buscou o Senhor em todo o seu reinado. Foi 52 anos de paz. E eu passo aqui para a igreja para não cessarmos de buscar ao Senhor, não cessarmos de clamar ao Senhor, de orar ao Senhor.
Pelo contrário, devemos redobrar a nossa oração, a nossa busca, a dúvida, a incerteza. Clamamos ao Senhor, consagramos a nossa vida ao Senhor, porque somos sujeitos aqui nesta terra ainda, mas devemos consagrar a nossa vida ao Senhor, devemos buscar o Senhor. A palavra de Deus diz que nós devemos buscar as coisas que são de cima, e se os nossos pensamentos não têm sido adequados com o do Senhor, a palavra de Deus manda a gente buscar, pensar nas coisas que são de cima, onde o Senhor está no seu trono de glória, meus irmãos. E assim, o rei Uzias fez prosperar aquela nação. Tudo que ele fazia, tudo que ele fizera naquela nação, prosperava, e o Senhor era com ele. Mas infelizmente teve a parte boa. Graças a Deus foi a maioria de anos, né? 52 anos, foi uma geração, né? 52 anos, a minha idade. Quer dizer, quem viveu naquele tempo, viveu um reino próspero, de paz, porque todas as guerras foram vencidas, o Senhor estava presente. Imagine a presença do Senhor sendo confirmada numa nação, num reino, em que o povo ia e voltava, confortável, sabendo da vitória, sabendo que a vitória era certa. Assim é o nosso Deus, e Ele não mudou, é assim na minha e na tua vida. Nós temos que pensar da mesma forma. Nós vivemos num mundo de trevas, nós vivemos num mundo de perseguição, mas nós temos que viver em paz, porque a minha confiança, a tua confiança não está mais no homem, em que nós não conhecemos a Deus. Hoje em dia nós conhecemos a Deus, e temos que implantar isso no coração, porque hoje em dia, naquela época, ele vinha, como nós sabemos, pelos profetas. Os profetas confirmavam: não, vocês podem ficar em paz, que Deus falou comigo. Hoje em dia Deus ele fala diretamente comigo. Que maravilha, pastor, que maravilha. Eu fico imaginando o povo reunido ali, o que o profeta vai falar conosco. Muitos esperavam até anos. Hoje em dia, o nosso Pai, o nosso Deus, Ele fala diretamente conosco. Ele fala através da palavra. Ele fala principalmente através dos pastores, principalmente através da tua palavra. Ele habita em mim e em você. Essa é a confiança que temos nele, meus irmãos. Graças a Deus. E não podemos ficar em dúvida, porque Ele habita em nós. Não como naquela época, que Ele vinha para os profetas ficavam ali, o povo ficava aguardando uma resposta de Deus. Muitas das vezes palavra até de exortação. Somos sujeitos a isso. E diz a palavra de Deus que depois disso tudo, no versículo 16, mas havendo se fortificado, exaltou-se no seu coração, até se corromper, e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo para queimar incenso no altar. Porém, o sacerdote Azarias, daquele tempo, após ele com 80 sacerdotes do Senhor, varões, resistiram ao rei Uzias. O rei Uzias, ele se sentiu fortificado. Depois de tudo que ele fez pelo rei, pela nação, ele se sentiu de uma forma acima de Deus. Não pode, nós somos humanos. Nosso tempo aqui, como eu digo sempre, é limitado. 80 anos, como diz a palavra de Deus, 70, Salmo 90, 80, acabou. Nós partiremos. Muitos para a glória, nós estamos nos caminhos do Senhor, e muitos para a condenação eterna. Não podemos se sentir páreo com Deus de forma nenhuma. Só o único que fez isso foi Satanás, ele foi lançado. Foi lançado na terra, foi lançado no abismo, e a condenação dele já é feita. E diz que o rei Uzias, ele soberbeceu o seu coração. E a palavra de Deus, no provérbio, diz que a soberba, ela procede à ruína e à queda. E ele ao ser exortado, pelo sacerdote Azarias, meus irmãos, a repreensão de Deus muitas das vezes é melhor do que uma palavra de bênção, porque se Deus repreende, diz como ao filho, a quem ama. E se muitas das vezes o Senhor me repreender, te repreender, é porque algo está errado, e nós devemos fazer igual ao rei Davi, pedir perdão pelos nossos pecados, se arrepender. Mas ele, pelo contrário, ele se ensoberbeceu no seu coração. Ele quis ali afrontar o sacerdote
Ele não quis ali se prostrar, ele quis ali se ensoberbecer e foi além disso. Ele falou: já que está em minha mão, eu vou queimar incenso sim. Ele pegou a maior oportunidade de sua vida de se arrepender. O homem, ele é falho, eu e você somos falhos. O rei Davi é falho, Pedro falhou, Pedro negou. Mas o Senhor tem diante de mim e de você sempre a misericórdia dele, porque sabemos que somos falhos a cada dia. A palavra de Deus diz que aquele que não tem pecado está mentindo. Nós não somos mentirosos, temos que reconhecer os nossos pecados diariamente. Diariamente nós pecamos. Mas aquele rei, depois de tanta glória, depois de tanta presença de Deus confirmada na vida dele, ele se ensoberbeceu no coração. O rei Davi, no outrora, depois que pecou, ele escreve o Salmo 51, pastor. Pastor, ali é a maior lição que nós temos na nossa vida, de erros. Sabemos que tem um Deus que nos ouve. Sabemos que tem um Deus que ele é misericordioso. E a misericórdia dele, meu Deus, meu pastor, é infinita. Sabemos que erramos hoje, sabemos que erramos amanhã. E o rei Davi, ele pede: Senhor, não me tire a tua presença, eu sei que errei, eu sei que pequei. Vocês somos falhos, irmão. Nós pecamos por pensamento, nós pecamos por obras, nós pecamos por agir. Nós somos falhos. Enquanto vivemos neste mundo, nesta peleja, somos sujeitos a se irar na condução, com os filhos, com os maridos. Mas temos a oportunidade de nos prostrarmos e pedirmos perdão ao Senhor. O que Reuzias não fez foi isso, de pedir perdão ao Senhor. Ele teve a maior oportunidade. Quando foi confrontado ali pelo sacerdote, ele veio se prostrar, não. Ele endureceu o coração dele. 52 anos, meus irmãos. 52 anos de prosperidade, de presença de Deus confirmada, sem interrupção. Graças a Deus. Assim é a minha e a tua vida, meus irmãos. Assim é a minha e a tua vida. O tempo que nós temos servido ao Senhor, nada pode endurecer o nosso coração. Nada pode contra a palavra de Deus na minha e a tua vida. Ainda que viemos nos enfurecer, ainda que viemos nos irar, mas não para o pecado, mas não para nos distanciar do Senhor, mas sim para nos curvarmos, fazer como o rei Davi fez. Senhor, que o Senhor esmague os meus ossos, mas não tire de mim a tua presença. Como o pastor falou aqui na outra aula, em que você quer ficar nas mãos dos teus inimigos, do Deus vivo? Lógico. Ele é misericordioso, gente. Ele é maravilhoso, nosso Deus. Ele olha para mim e para você. Ele vê que não tem peito estufado, e se tiver, ele abate. Nós somos fracos, somos pequeninos. Hoje estamos bem, amanhã como é que estamos? Estamos conversando, a gente tem conversado aqui diariamente. O missionário falou aqui, parece infelizmente que padeceu mais alguém. Esse é o dia a dia. Semana passada eu recebi a notícia de um rapaz conhecido meu que infartou. E aí? Para que se ensoberbecer? Semana passada eu estava aqui bem, daqui a pouco passei mal. E aí? Para que eu vou estufar meu peito? Para que eu vou se ensoberbecer? Não, meu irmão. O Senhor é misericordioso. Ele sabe da minha situação, da sua situação, da dependência que nós temos dele. Ele está aqui para enxugar a minha e as tuas lágrimas. Mas Reuzias não fez isso. Ele perdeu a maior oportunidade de sua vida. E diz a palavra de Deus que ele continuou com o ato dele. Aí olharem para ele, apareceu uma lepra sobre a testa dele. E diz a palavra de Deus que tiraram ele dali da casa de Deus. E ele mesmo reconheceu que tinha pecado contra o Senhor. Mas a palavra de Deus não diz em momento nenhum, mesmo ele com a lepra na testa, a palavra de Deus não diz que ele se arrependeu, que ele se voltou para pedir perdão para o Senhor. Diz a palavra de Deus que ele morreu com a lepra. Meus irmãos, um coração endurecido é a pior coisa que tem. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, que vive a presença de Deus, sentindo a presença de Deus em meio às dificuldades, em meio às tribulações, sabendo que Deus tem sido conosco, comigo e contigo. Olhar para o alto, ler a palavra e depois disso tudo, ensorbebecer o coração. Infelizmente tem muitos por aí, nós vimos muito por aí que diz que teve a presença de Deus, que já foi da casa do Senhor,
e que hoje em dia não segue mais o Senhor, ainda pior, segue outras religiões, outras seitas demoníacas. Outrora já esteve na presença de Deus, sentiu a presença de Deus. João vai falando que ele esteve no nosso meio, mas nunca foi um de nós. É a palavra de Deus que diz. E diz a palavra de Deus em Hebreus 6, se eu não me engano, que depois de ter provado a boa presença do Senhor, estes não serão mais restituídos. Porque sentiu a presença de Deus. Isso aqui que nós estamos sentindo hoje, não é só hoje não. No momento de dificuldade, de choro, de alegria, de abundância, em todo momento, o Senhor, Ele é comigo e contigo. E rei Uzias, ele não, no momento nenhum, a palavra de Deus diz que ele se voltou para pedir perdão. Ele reconheceu que Deus o tinha castigado, mas diz a palavra de Deus que ele foi separado numa casa de leprosos, que ele foi tirado do reinado. Ele deixou o cargo do seu filho Jotão e pronto, diz a palavra de Deus que ele morreu com aquela lepra. O nosso coração tem que estar sempre um coração de carne adorador, pronto para receber a exortação do Senhor, palavra de bênção, palavra de exortação, a palavra do Senhor, seja ela com alegria ou com tristeza, mas é a palavra do Senhor. Mas o nosso coração tem que estar sempre aberto para isso, não como o rei Uzias, que endureceu o seu coração. Aí verdadeiramente ele viu do que o Senhor também é capaz. Depois de ter prosperado, o Senhor pesou a mão sobre a vida dele. E foi uma tristeza muito grande, depois de presenciar o Senhor, depois de ter feito maravilhas, depois de ter os profeta Zacarias ter sido usado para falar: é o Senhor, é contigo, as minhas visões, tudo revelado. Ele endureceu seu coração, ele queria fazer uma coisa que não era ele, estava cabe ao sacerdote. Também nós temos que andar corretamente na palavra do Senhor. Aquilo que ouvimos do Senhor devemos fazer. Aquilo que o Senhor não fala para nós não fazermos, também não devemos fazer. Fazemos o que somente o Senhor Ele tem para nós, somente o que é a palavra de Deus. Não temos que passar por cima de líderes, não temos que passar por cima da palavra do Senhor, e sim obedecer a palavra do Senhor. Ele está aqui, conversa com o Senhor. E assim ele morreu. Aí eu fico imaginando aquele povo, depois de 52 anos de prosperidade, vendo aquele rei se partindo. E Isaías, ele vem falar no capítulo 6, após a morte, diz a palavra de Deus que depois da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor assentado no mais alto sublime trono. Deus estava querendo mostrar para Isaías ali, meus irmãos, que aquilo ali foi um momento de prosperidade. Sim, foi um propósito de Deus. Foi um momento em que Deus esteve ali, 52 anos. Foi um reinado humano que se terminou. Mas a palavra de Deus diz que Isaías viu Deus sentado num alto sublime trono eterno. Porque reinos vão se passar. Aquele povo provavelmente estava com confiança ali. Imagine a cabeça de um povo depois que seu rei partisse. Os povos inimigos poderiam tomar força. Os povos inimigos poderiam invadir, poderiam matar. Mas Deus mostra a Isaías que aquele trono se acabou, mas o trono eterno nunca se acabará. Ele é eterno. Ele é eterno e sempre vai ser. É um trono em que nós temos confiança. É um reinado que não se acaba. Nós vamos passar agora, final do ano agora, pela eleição presidencial. Muitos já estão desesperados, muitos pela esquerda, muitos pela direita. Mas o coração do crente ele tem que estar confortável, porque ali eles vão passar 4 anos. Muitos já estão até desesperados através disso. Mas eu e você não. Eu e você estamos tranquilos. Porque quem entrar nunca viu minha face, nunca viu a tua face. Ele vai governar. É o que ele tem para fazer. Mas o nosso Deus, o reinado do nosso Senhor, ele é eterno. Ele não se acaba. Independente de quem entrar ali, independente de quem começar o governo, independente da ideologia, independente de tudo, independente do que ele botar ali dos governantes, dos seus ministros, que hoje em dia nós vimos cada vez está pior, mas ele mostra para Isaías o trono dele, o mais alto sublime trono, ele é sentado, e os querubins ali, clamando ele, santo, 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 santo.
há mais de 3.000 anos atrás, irmão. E ele continua aquele trono de glória ali, ó, reinando, olhando para mim e para você. O nosso rei, o nosso ajudador é Deus, não é o homem. O homem, ele tem que trabalhar, na realidade, os homens de hoje em dia que governam, o trabalho dele é como de um diácono. Eles estão ali como diácono para servir. Eles não fazem isso, mas eles deveriam fazer. Eles estão ali como diácono, porque eles estão aqui por imposto do povo para servir ao povo, e quem serve é diácono. Eles tinham que estar ali como diácono, servir, mas não fazem isso. Eles servem a eles mesmos, eles impõem as leis para ele mesmo. Por isso que eu estou falando, não devemos confiar. Por mais que ainda nós temos a quem votar, sabemos que pode dar uma melhorada nas leis, nas perseguições que virão a fluir sobre as nossas vidas, mas a nossa confiança não está no homem. Isaías, ele viu ali um trono se quebrar, um trono se desfazer, mas ele olhou para um trono eterno. Deus, ele vem mostrar para mim e para você a mesma forma ali que ele mostrou para Isaías, que ele está centrado no controle da minha e da tua vida. Rei Uzias se foi, e agora? Como é que ficou aquele povo? Mas Deus, ele mostra para Isaías, que está sentado num alto sublime trono, sendo clamado: santo, 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 santo. O nosso coração, ele deve se confortar nisso. E nós passaremos, independente de quem entrar. Se for de direita, que muitos cristãos, lógico, estamos torcendo para isso. Mas e se não for? O nosso Deus, ele vai estar no trono dele, no mesmo trono de glória, meus irmãos, no controle de tudo. E ai daquele que se levantar, do trono, tentar se levantar contra o servo do Senhor. Deus, ele mostrou para Isaías, mas ele mostrou para que ele passasse hoje para mim e para você. Não vamos confiar no homem, não vamos temer em quem vai entrar, mas vamos olhar para aquele alto sublime trono, que está lá, aquele seu querubim ali, santo, 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 é o Senhor dos Eternos. O mesmo trono está lá, o nosso Deus, o nosso governante, o nosso ajudador, aquele que estende a mão para mim e para você, aquele que nos conhece. Presidente nenhum sabe o endereço dessa igreja. Presidente nenhum, governo, de repente nem o prefeito de Mesquita sabe. Mas ele sabe. Ele sabe desde a fundação do mundo que você entrou por esta porta. Ele sabe desde onde você está aqui. E manda você olhar não para o homem, mas para o trono. A mesma visão que Isaías teve, ele manda eu e você ter. Para quê? Para que não venhamos temer. Porque o povo ali, imagine, depois do rei dele, um reinado de glória, um reinado de batalhas vencidas. E depois disso, como é que ficou a confiança do povo? A nossa confiança, a minha e a tua confiança não é no homem, é em Deus. E Deus, ele pede para mim e você confiar nele, olhar para o trono dele, olhar para ele, não olhar para as circunstâncias. Diz a palavra de Deus, no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías, ele viu Deus sentado num alto sublime trono, proclamando ali pelos querubins: santo, santo, santo. Meus irmãos, Deus nos traz esta noite aqui para nos confirmar que a palavra dele, que ele está presente na minha e na tua vida, independente do que eu e você temos vivido, independente da minha situação financeira, da tua situação financeira, independente do que os nossos familiares que ainda não teve um encontro com o Senhor está passando, independente dos nossos vizinhos, independente dos nossos patrões, independente dos nossos governantes, o Senhor, ele manda a gente olhar para ele, onde ele está sentado no mais alto sublime trono, porque assim como diz a palavra de Deus, que ele ajudou o rei Uzias, eu creio pela palavra de Deus que ele também, além de já nos ter ajudado, muito mais ele fará por mim e por você. Assim como o rei Uzias no seu tempo de glória buscou o Senhor, também devemos buscar, independente da minha e da tua situação, independente daquele familiar que nós temos orado por ele, para que ele venha entregar a vida ao Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que ele vai nos ajudar. A palavra de Deus diz que ele ajudou o rei Uzias. A palavra de Deus diz que não foi o rei Uzias com suas forças. O profeta Zacarias diz que o Senhor o ajudou em tudo. Ele foi olha que palavra bonita, maravilhosamente ajudado pelo Senhor. Eu e você vamos ser maravilhosamente ajudados pelo Senhor. Entenda essa palavra. Eu e você vamos ser maravilhosamente ajudados pelo Senhor. Mas, irmão Alex, o Senhor não tem nos ajudado muito. Muito. É o que o
pastor sempre repete aqui, até aqui o Senhor nos ajudou. Nós conseguimos chegar aqui. Hoje como? Pelas nossas forças? Não. Se o Senhor tirasse o fôlego de vida, o sopro que Ele botou em nós hoje, nós não estaríamos aqui. Muitos já partiram, muitos estão no seu leito hoje, mas nós conseguimos chegar aqui, não graças a mim e a você, mas sim graças ao nosso Deus. E assim como Deus, diz a palavra dele que Ele ajudou ao rei Uzias, a nação de Judá, maravilhosamente, assim também Ele vai ser comigo e contigo. Basta nós continuarmos firmes ali. Rei Uzias se desviou no último momento. Eu sei que muita gente aqui verdadeiramente tem passado peleja. Tem sim, tem. Temos que reconhecer. Devemos orar ainda mais pelos irmãos, pelos familiares, por nós, mas pelos familiares dele. Sabemos que muita peleja, mas sabemos que o Senhor Ele vai nos ajudar maravilhosamente. Isso é uma palavra muito bonita. Também fez em Jerusalém máquinas de torres para tirarem flechas, pedras, voou com sua fama até longe, porque foi maravilhosamente ajudado. Meus irmãos, nesta noite, eu creio que o Senhor Ele vai nos ajudar maravilhosamente. Meus irmãos, Alex, mas o que eu tenho que fazer? Permanecer firme. Permanecer firme em minhas lutas. Permanecer firme em minhas circunstâncias, as perseguições, as tribulações. E continuar orando. O mesmo Deus que foi maravilhosamente ajudou aquele povo, é o mesmo Deus que se encontra aqui na minha e na tua vida. É o mesmo Deus que está aqui ouvindo, enxugando as minhas tuas lágrimas. É o mesmo Deus que tem estado comigo e contigo, no prostrar, na madrugada, no seu quarto fechado. É o mesmo. Eu não te ouço, meu irmão, mas Deus ouve. Eu não sei os seus pensamentos, mas Deus sabe. Ele sabe de tudo. E a palavra que Deus nos deixa hoje é isso. Continuamos perseverantes em buscar o Senhor, porque Ele já tem nos ajudado. E eu creio que o Senhor maravilhosamente vai nos ajudar ainda mais. Ele vai operar milagre na minha e na tua vida. Ele vai operar milagre no meio da tua parentela, da minha parentela. Ele vai operar milagre no meio dos nossos. Ele vai enxugar as nossas lágrimas. Ele vai nos ensinar ainda mais a buscar Ele. Porque é a vontade do Senhor que nós viemos buscar Ele cada vez mais e mais e mais e mais. Amar esse Deus, amar, paixão, amor incondicional. É isso que Ele quer de nós. Fiquem de pé, meus irmãos, nós estamos finalizando. Rei Uzias falhou, meus irmãos, mas a palavra que eu deixo hoje é: até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu posso imaginar a circunstância de muitos irmãos, familiares, pais, filhos, a oração. Como eu falei aqui, eu não sei, nem passa pela minha mente o que você tem orado, mas Deus sabe. E Deus, eu creio e peço esta noite, Senhor, ajuda os meus irmãos, Senhor, maravilhosamente. Curvem suas cabeças. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, esta é a palavra, Pai. Eu passo, meu Pai amado, para mim também, para meus irmãos, ó Pai. Meu Pai, diz a tua palavra que o Senhor ajudou aquele povo maravilhosamente. Deus, que é isso, meu Pai? Que palavra maravilhosa, maravilhosamente, Pai. Pai, eu te peço aqui, meu Deus, deixa em tuas mãos, Pai, cada família aqui representada, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor ajude meus irmãos e irmãs aqui, Pai, nesta noite maravilhosamente, Pai. Pai, foram 52 anos ali, meu Pai amado. Diz a tua palavra que o Senhor ajudou, meu Deus, aquele povo, meu Deus. Aquele povo prosperou, Pai. Aquele povo guerreou, Pai amado. E tudo, meu Pai, todas as guerras, todas as batalhas foi vencida, Pai, porque o Senhor foi à frente, Pai. Pai, vai à frente na vida dos meus irmãos e irmãs aqui nesta noite, Pai. Vai, meu Deus, à frente dos seus filhos, Pai amado. Guerreia, Pai. Pai, nós não conseguimos, Pai. Pai, nós somos pequenos, Pai. Nós somos frágeis, Pai. Nós somos sujeitos a enfermidades, a dores, Pai. Oh, Senhor,